Dia de Finados no interior não é feriado, é dia de respeito. Lá para as bandas do Cerro, em Minas Gerais, os antigos têm uma regra que ninguém, mas ninguém mesmo, ousa quebrar, na virada do dia 1º para o dia 2 de novembro, depois da meia-noite. Ninguém fica na janela. Dizem que é nessa hora que as almas saem do cemitério para fazer a procissão delas, a procissão dos mortos. O caso que eu vou contar hoje aconteceu com uma senhora chamada Dona Geralda, uma mulher boa, de igreja, daquelas que não perdiam uma missa. Mas ela tinha um defeito grave, um pecado que quase lhe custou a alma. A curiosidade, Dona Geralda morava numa daquelas casas coloniais antigas, com janelão de madeira, bem na rua principal, onde o calçamento de pedra faz qualquer passo ecoar longe, principalmente no silêncio da noite. Era madrugada de finados. A cidade estava um silêncio de morte. As ruas vazias, a neblina descendo a serra e cobrindo tudo com um manto branco e gelado. Geralda já estava deitada, enrolada nas cobertas, tentando dormir. Foi quando ela ouviu. Não era barulho de gente, não era barulho de festa. Era um murmúrio, uma reza baixa, triste, arrastada, vindo da rua, um coro de vozes sofridas, que pareciam cantar uma ladainha sem fim. A curiosidade foi maior que o medo. O coração batendo forte no peito, ela levantou da cama, foi na ponta do pé até a janela do quarto, aquela que dava direto para a rua. Com a mão tremendo, ela empurrou a folha de madeira e abriu só uma frestinha, o suficiente para um olho espiar. O que ela viu fez o sangue dela gelar. A rua, antes deserta, estava cheia. Centenas de pessoas, ou melhor, de vultos, vestiam túnicas brancas e capuzes que escondiam seus rostos. Eles andavam devagar, numa marcha lenta e silenciosa. Cada um segurava uma vela acesa, mas não era luz de fogo. Era uma luz fria, azulada, que não iluminava nada ao redor, só o próprio vulto que a carregava. E o mais assustador, eles não pisavam no chão. Eles flutuavam um palmo das pedras, deslizando pela rua sem fazer barulho algum. Geralda queria fechar a janela, correr, gritar, mas o corpo não obedecia. Ela estava paralisada pelo pavor. Foi quando um dos vultos parou. Bem na frente da janela dela, ele se virou, lentamente, e ergueu a cabeça. Debaixo do capuz, não havia rosto, só escuridão. Ele estendeu a mão ossuda, pálida como cera, e ofereceu a vela para ela. Sem pensar, como se estivesse hipnotizada, Dona Geralda esticou o braço pela fresta e pegou a vela. A mão do vulto era fria como gelo. Então, ele falou. A voz não saiu de uma boca, parecia vir de dentro de um poço fundo e vazio. Guarde para mim, amanhã eu venho buscar. A procissão seguiu em frente e sumiu na neblina, no fim da rua. Geralda, tremendo da cabeça aos pés, bateu a janela com força. Ela apagou a vela, que se desfez em fumaça com um cheiro estranho, e guardou o que sobrou na gaveta da cômoda. Correu para debaixo das cobertas e rezou todos os terços que sabia de cor, até o dia clarear. Quando o sol nasceu e os primeiros raios entraram pela janela, ela criou coragem, sentou na cama e pensou. Foi pesadelo. Com certeza foi um pesadelo horrível. Para se certificar, ela foi até a cômoda e puxou a gaveta. O coração parou. Lá dentro, não tinha vela nenhuma de cera. O que estava na gaveta, sujo de terra, roxa de cemitério. Era um osso humano, amarelado pelo tempo. O osso da canela de uma criança. Dona Geralda deu um grito e desmaiou ali mesmo. Dizem os mais velhos que ela precisou chamar o padre com urgência. Ele benzeu a casa e foi pessoalmente devolver o presente no cemitério, no túmulo de uma criança. Depois daquele dia, Dona Geralda nunca mais ousou abrir a janela em dia de finados. E você? Se ouvir uma reza na rua de madrugada, vai ter coragem de espiar? Aqui no Canto da Prosa, a gente conta o que o povo fala. Se você gostou desse caso de arrepiar, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que também tem medo de assombração. Até a próxima história. Se você tiver coragem de ouvir